Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. É, Vamos continuar com as nossas aulas remotas, né? Por enquanto, naquele lema, né, que eu vou tornar padrão em todas as minhas aulas remotas se cuide pessoal, proteja quem vocês amam, proteja sua família, proteja seus amigos, não saiam de casa. Os cuidados com higiene pessoal, sobretudo com as mãos, rosto, pescoço, é fundamental nesse momento para que a gente possa acelerar esse combate e que o mais breve possível a gente possa voltar às nossas atividades normal, sem nenhum medo aí, né, de estar pegando nas coisas e estar perto de alguém, né, a- é tão intensa as informações e também como as coisas acontecem, que a gente fica até com medo das pessoas, né, passa na rua e você se afasta, se afasta ali. Então, vamos contar com aquelas variáveis de sempre. Tem um bebê, tem uma janela e pode acontecer tudo aí nesse sentido de barulho ou então de desvio de foco. Mas, no entanto, ao que interessa, vamos continuar com nossas aulas de história. Vamos falar hoje de Revolução Russa, a Revolução Russa de 1917. Não é, pessoal? Então, no entanto, eu sempre gosto de fazer um apanhado da aula anterior, porque ela sempre segue aí, né, nos livros didáticos, ela sempre segue uma linearidade. Lembrando que a gente falou da Primeira Guerra Mundial, perdão, a gente falou da Primeira Guerra Mundial e a configuração diplomática, quem apoiou quem ali naquele momento, quem se envolveu na guerra. E a gente viu que a Rússia foi um dos países que se envolveu na Primeira Guerra Mundial, né, em defesa da Sérvia, né, daquele evento, né, do estudante sérvio que acabou assassinando o arquiduque austríaco Francisco Ferdinando e sua esposa. Então, esse vai ser alguns dos pressupostos para a gente discutir a Revolução Russa, pelo menos os anos que antecedem a Revolução Russa, é bem interessante. A gente pensar as guerras antes da Revolução, a envolvimento da Rússia na guerra, perdão, antes da Revolução Russa, porque é justamente a guerra que vai causar algumas contradições dentro da Rússia, né? E aí a gente antes, né, nós vamos fazer um apanhado histórico antes de 1917, que é o ano do que o czar ele abdica, ele é retirado do poder, enfim. Então, primeiro vamos falar que a Rússia no começo do século XX, ele é um regime, ele é um modelo político czarista. Mas professor, o que é o czarismo? O czarismo é bem parecido com o império, não é? O czar ele tem ele é uma figura semelhante à figura do imperador. Então, a Rússia é um imenso país, como sabemos, né? Na época, no começo do século XX, a Rússia tinha em torno de 70% da sua população vivia em condição agrária, a produção dela era agrária e a industrialização era ínfima, era pequena, né? Portanto, mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, a Rússia já tinha se envolvido numa guerra com o Japão, né? Ali entre 1904 e 1905, né? Se envolveu com a guerra, né, contra o Japão e em 1914 ela se envolve na Primeira Guerra Mundial. Mas o que a guerra influencia, professor? Influencia na demanda econômica. Não é? Nesse sentido, a Rússia, além das crises internas de oposição ao governo, esse processo da crise econômica forneceu ainda mais uma situação social estável para que os mais desfavorecidos, né, repudiassem aquele tipo de governo que era o governo czarista, aquele modelo de governo. Então, pois bem, vamos situar essas questões. Quem eram esses grupos? Eram os camponeses e o pequeno grupo de proletários, né, de trabalhadores, de operários. Né? Nesse sentido. Então, não só falando de homens, mas destacando também, como a gente vai ver daqui a pouco, a figura das mulheres teve uma participação e foi essencial também, não é, na Revolução Russa.
Então vejam, a partir dessas contradições, né, das crises, uma imigração de alguns camponeses em busca de uma melhoria de trabalho, de condição, uma melhoria na condição de vida, então migravam do campo para a cidade em busca de trabalho, etc. Não é? Todas essas condições de precariedade, não é, fez com que os menos desfavorecidos se organizassem de modo clandestino na época, porque o czar não permitia aglutinações e oposições. Tal é o exemplo disso que em 1905, não é, houve uma marcha, uma mobilização, uma manifestação de cerca de 200 mil pessoas, entre mulheres, crianças e homens, em oposição ao governo. E o czar, insatisfeito, né, pediu para que suas forças, as suas tropas, né, a força bélica do Estado russo, fuzilassem os manifestantes. O saldo ficou em torno de 100 mil pessoas assassinadas nesse evento, que ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Pois bem, o Domingo Sangrento é de 1905, mas em 1903, como eu falei, na clandestinidade, não é, se organizou um partido chamado Partido Operário Social Democrata Russo, né? E que esse partido, antes de 1905, esse partido em 1903, ele tem uma profunda cisão. Que cisão é essa? É uma divisão em dois grupos. Os grupos dos bolcheviques, né? E o grupo dos mencheviques. Os bolcheviques eram liderados pelo Vladimir Lenin, né? E os mencheviques pelo Yuli Martov. Então, qual era a diferença desses dois grupos? Que contradição era essa? O que eles não se encontravam, eles não se batiam nesse sentido? A diferença era que os bolcheviques tinham uma visão socialista de transformação social, né? Ou seja, por meio das contradições, eles empregaram, dentro do seu processo de transformação social, um conceito desenvolvido por Karl Marx e Friedrich Engels aí no decorrer do século XIX, sobretudo na segunda metade, acredito que do século XIX. Acredito não, certeza, na segunda metade do século XIX. Então, o socialismo, né, é um conceito que eu gostaria de trabalhar ele de forma mais detida no final da aula, né? Mas vamos pensar que um dos grandes motes do socialismo é justamente a abolição da propriedade privada e a socialização dos meios de produção. O que quer dizer isso, professor? O que quer dizer que a gente busca, através do socialismo, uma divisão igualitária entre os agentes sociais, entre os sujeitos, né? Os mencheviques não concordavam com esse viés, com esse entendimento de transformação social. Eles achavam que a revolução devia ser gradual, lenta e através de reformas, não é? Então formou-se esses dois grupos de divergentes a partir do Partido Operário Social Democrata Russo, mas que nesse momento eles ainda eram oposição ao czar, não era oposição, era um escopo, ou seja, era um norte, um ponto de vista no sentido de ser alcançado, que ainda confluíam nessa ideia, né, concordavam com essa ideia de que o regime czarista deveria ser superado. Pois bem, pessoal, dentro desse processo também, antes de a gente começar a falar especificamente já sobre 1917, após o Domingo Sangrento, a gente teve um momento de criação dos conselhos soviéticos, né? Esses conselhos eram representatividades desses grupos de resistência, de oposição ao regime czarista, né? Então, pois bem, em 1914 a gente tem a entrada da Rússia na guerra, não é?
E a gente viu lá na aula passada que o final da guerra se deu com a entrada dos Estados Unidos e do Brasil, né? As pessoas não gostam de dar muita importância, mas o Brasil entrou, então a gente tem que dizer que ele entrou, né? E aí o que acontece? Quem venceu a guerra nesse sentido foi o grande apoio militar dado por esses países, né? Então a Rússia vinha sofrendo várias derrotas aí na Primeira Guerra Mundial, várias investidas, e isso fez com que essa crise gerasse instabilidade dentro do território russo, no sentido de que a miséria causou uma série de motins e de saques a mercados, padarias, né, por conta da fome. Em 17, né, em 1917, houve uma grande passeata das mulheres, né, que protestavam contra as condições de miséria, da vida de miséria. Em 27 de fevereiro, perdão, se eu não disse o mês, 27 de fevereiro, contestavam a situação de miséria. Esses motins foram se agravando, e aí o que acontece justamente é a queda do czar, levou a queda do czar em fevereiro. Pois bem, saiu o czar. Quem é que fica? Né? É o governo provisório. O governo provisório, ele primeiramente ocupado por um nobre. O nome do cara é difícil, eu botei aqui, vou tentar ler. Né? É o tal de George Lvov. Né? É um nobre de perspectiva liberal, totalmente oposto ao que diz o socialismo, né? E é, depois dele, quem assume esse governo provisório é o Alexander Kerensky, não é? É um socialista moderado, né? O que acontece nesse governo provisório? Pois bem, esse governo provisório, não é? E lembrando, tanto Kerensky quanto o George Lvov, eles são do grupo menchevique, né? Aquele grupo de reformas, não da socialização dos meios de produção, não da abolição da propriedade privada, é do grupo das reformas. E uma das principais reformas que acontece nesse período é a diminuição e o estabelecimento da jornada de trabalho de apenas 8 horas, a jornada diária de trabalho que a gente tem ainda hoje é essa hora, né? São 8 horas, e aí a gente pode começar a fazer algumas analogias do tempo presente, né? Os eventos históricos que marcam as nossas relações de cotidiano, né? Então vejam, é nesse momento que surge essa regulação, né? Dentro desse processo, a gente tem o lema famoso dos bolcheviques, né? Paz, terra e pão para o povo. Né? É o grande lema dos bolcheviques, porque após do governo provisório, a gente vai ter a ascensão de um líder bolchevique, que é o Vladimir Lenin. Né? Posteriormente, vamos ver também o Stalin, mas primeiramente vamos passar aí, seguindo essa cronologia, por Vladimir Lenin, que fez ali suas manobras econômicas, né? Mesmo sendo socialista, ele, no momento de crise, de acirramento de crise, de conturbadas guerras civis internas, né? Porque acontece que, após Lenin subir o poder, os mencheviques voltaram junto com a França e os Estados Unidos, não é? Voltaram-se a apoiar o restabelecimento do czarismo novamente. Ou seja, os mencheviques não conseguiram ficar no poder, vamos apoiar a volta do czar e vamos derrubar os bolcheviques. Então, vamos ver agora algumas particularidades do período de governo do Vladimir Lenin, e ver como é que ficou essa configuração, né, algumas transformações que ocorreram aí nesse momento. Então, pessoal, a gente tem aí em, é, em fevereiro de 1917, a gente tem a derrubada do czar, a instauração do governo provisório pelos mencheviques,
E em outubro, né, de 1917, a gente tem deflagrada a tomada de vários setores da sociedade, e aí que é o que dá ao Lenin é, a sua a sua escalada ao poder, né? A sua escalada ao poder se dá justamente por esses fatores de pressão social, de tomadas de espaços importantes, como o Palácio de Inverno, que é sede do governo provisório da época. Então, a partir daí, sendo agora a Rússia governada pelos mencheviques, eles tomaram uma série de medidas, né, que eu gostaria de ler, né? Não vou lembrar todas e para não incorrer nesse erro eu vou ler. Espero que vocês leiam também. Uma série de medidas que estavam no programa dos bolcheviques. Então, a primeira, né, é o confisco dos bens da igreja e da nobreza. A nobreza possuidora de terra agora teria suas terras tomadas, né? a, a estatização das indústrias e dos bancos, ou seja, essas instituições passaram a ser controladas pelo Estado. Então, quando se fala em tal empresa foi estatizada, é porque o Estado está tomando conta dela agora, o dono é o Estado. A abolição da propriedade privada, isso a gente viu lá, né, sendo um movimento influenciado pelo socialismo. A, a abolição da propriedade privada da terra, sem indenização, concedendo aos camponeses o direito exclusivo de exploração da terra, a transferência do controle das fábricas aos operários, ou seja, não tinha mais um grupo dirigente da fábrica, não é, sendo aqueles setores privilegiados, agora seriam os trabalhadores que iam dirigir as fábricas, a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, não é, uma das propostas foi essa. A assinatura, após a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, em 1918, a instituição do Partido Comunista, o antigo Partido Bolchevique, então que era bolchevique se tornou Partido Comunista, e a criação do Exército Vermelho, formado por camponeses e operários para defender os ideais comunistas. Então foi esse conjunto de medidas que, dentro dessa escalada dos bolcheviques ao poder, foram efetivadas. Estava no programa, o pessoal já expunha isso de forma veemente e teve, de certo modo, um amplo apoio. Pois bem, tiraram a terra dos ricos, tomaram as fábricas, criaram um exército, tomaram as terras da igreja. Vocês acham que o pessoal ia ficar quieto? Nada disso, né? O que acontece aqui? Os mencheviques, como eu falei, se aliou a grandes potências, como os Estados Unidos e a França, para restabelecer o regime czarista na Rússia naquele período. Não é? Para os mencheviques seria mais apropriados, até também pelo seu interesse de classe, né, pessoal? O interesse da galera de classe, né? Estavam mais alinhados a setores nobres e burgueses abastados da sociedade. Pois bem, as contradições não diminuíram, né? E esse conflito entre mencheviques e os bolcheviques, que depois se tornou o Partido Comunista, ocorreu em violentas batalhas, guerra civil no interior da Rússia, que agravou ainda mais a crise que já estava lá desde o começo do século, com as outras guerras, a guerra contra o Japão e a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, veja, é a partir daí que Lenin, não é, com as suas ideias de estatização das empresas, começou a fazer um jogo de cintura. Não é, que criou a NEP, a Nova Política Econômica. O que seria a NEP? A nova política econômica seria justamente a flexibilização dessa ideia de estatização. Olha só, não vamos estatizar não, tudo não. Vamos abrir aqui para a empresa privada. Segundo o próprio Lenin, essa era uma estratégia que eles deveriam tomar para fortalecer a indústria e posteriormente eles consolidar de fato a revolução. Porque lá, voltando ao referencial do Karl Marx, pessoal, e aí a gente já vai fazer uma grande crítica não sei se uma grande crítica, mas podemos fazer uma primeira crítica à Revolução Russa nesse sentido, né? Às vezes algumas pessoas falam assim, mas a revolução, o comunismo nunca deu certo em nenhum lugar. Beleza,
Você pode argumentar isso. Mas segundo os pressupostos do Marx, não é? Porque o Marx escreveu os seus textos a partir de um grande laboratório que foi em Inglaterra, da Revolução Industrial, a revolução que aí sim consolidou o capitalismo industrial. Não é? Então, esse contexto da Inglaterra do século XIX forneceu ao Karl Marx e ao Friedrich Engels uma série de elementos para poder pensar as contradições daquele momento. E para esses autores, isso está no Manifesto do Partido Comunista, né? Para o Marx, por exemplo, seria necessário uma cooperação internacional, né? E também um alto nível de industrialização para que, sim, a revolução fosse consolidada. Pois bem, como a gente viu, a Rússia era agrária, não tinha industrialização. A industrialização da Rússia era ínfima, era pequena, não dava. E aí o que acontece? Né? Em 1922, né, com todos esses momentos de crise, depois da aplicação da NEP, a gente da nova política econômica, a gente tem em 1922 a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é a URSS. Não é? O que seria isso? Seria o grande Império Russo e seria os territórios em seus arredores, né? Os anexos, como por exemplo o caso da Ucrânia, né? Que fez parte aí da Revolução, fez parte da União Soviética. Então, após o período do Lenin, né, a gente tem o outro período que é um período mais conturbado, né, nesse sentido, que é o período do stalinismo, né, o momento em que aí sim Joseph Stalin chega ao poder. Pois bem, pessoal, em 1924, né, passando-se o tempo, o Lenin adoeceu, em 1924 ele faleceu, e aí começou uma corrida em busca desse movimento, ah, em busca, perdão, começou uma carreira pelo poder, né, para ocupar o lugar de Lenin, queria ocupar o lugar de Lenin, então existiram dois concorrentes, né, Leon Trotsky e Joseph Stalin. Trotsky foi um militar, né, que travou batalhas aí nas guerras civis aí durante o período do Lenin, e Stalin era um militante que ocupou vários cargos importantes na estrutura do Partido Comunista, né, os antigos bolcheviques. Em 1922, 2 anos antes da morte de Lenin, Stalin era secretário-geral do partido. Então, aos poucos, né, pela sua influência dentro do partido, Stalin foi ganhando posições, ganhando fôlego e venceu, né, o seu opositor, o Leon Trotsky, e que acabou com, em 1929, ele foi deportado. Né? Em 1940, Stalin mandou assassinar Trotsky na cidade do México. Então, dentro desse governo ainda bolchevique, mas por outro viés, né, o governo stalinista de Stalin, ele foi um governo, primeiro, extremamente autoritário e que se utilizou bastante da propaganda para causar e criar uma imagem positiva, né, sobre seu respeito e sobre suas decisões políticas. Dentro disso também a gente tem uma outra observação, que é algumas medidas que o Stalin tomou assim que chegou ao poder. Foi a abolição da NEP, criado pelo Lenin, né, aquela nova política econômica, e a criação do plano quinquenal, né, que esse plano quinquenal consiste em metas de 5 anos para que os camponeses, para que os camponeses tivessem que bater essas metas, né, metas de produção, durante 5 anos, né? Então aí mais ou menos a gente tem o esboço do governo do Stalin. E sobre o autoritarismo, falando mais um pouquinho,
Falando aí mais um pouquinho sobre o autoritarismo, né, e o desenvolvimento das políticas stalinistas, a gente tem, por exemplo, uma melhoria na sociedade. Mas que melhoria é essa, pessoal? É uma melhoria para um pequeno grupo, né? Grupos dirigentes, né? Os dirigentes das estatais, é, políticos do alto escalão do partido, né? Enfim. Mas, no entanto, aquele mesmo grosso da população que apoiou a Revolução Russa ainda vivia numa condição de trabalho é, degradante, né? No sentido da miséria ainda continuou. Bom, pois bem, o caráter totalitário da política stalinista, né, ela se concentra na sua oposição, né? O Stalin, assim como o Czar, ele não tolerava muito oposições ao seu governo. Né? Para isso ele criou os gulags, né, que eram campos, né, de trabalho compulsório que você tinha prisioneiros, né, inclusive Dostoiévski, né, o escritor, passou por lá, pelos gulags, né, é, era o trabalho compulsório, falta de higiene, condições degradantes de vida e tal, e quando as pessoas não morriam pelo trabalho, por essas condições, morriam fuzilados. Então, é mais ou menos essa linha aí que tênue que é a Revolução Russa nesses dois aspectos, né, que a gente necessita, né, carece de dividir esses dois aspectos da Revolução Russa. O primeiro momento da Revolução Russa com Lenin, né, que é aquela série de medidas, e um segundo momento com Joseph Stalin, né, chegando ao poder. Na verdade, não gostaria de dizer da Revolução Russa, né, mas gostaria de dizer do socialismo russo, né, porque aí você tem uma deturpação no governo stalinista daquilo que era desenhado por Lenin, né? Então vejamos. Aí fica aquela questão, né, que hoje a gente vê muito essas discussões de Facebook, de WhatsApp. E aí, gente, não, mas qual foi melhor, qual foi pior? Ali era o comunismo, ali era o socialismo. Primeiro, o comunismo não se desenvolveu na, na Rússia, né? Foi um ensaio de alguma coisa que não deu certo, né? Segundo, é, as implementações de cunho socialistas tiveram que ser dribladas porque não haviam condições efetivas daquelas medidas, né? Elas foram, de certo modo, se pensarmos no desenvolvimento do raciocínio de Marx, elas foram equivocadas, né, naquele momento. No entanto, a Revolução Russa, no seu contexto, ela contribuiu com uma série de questões que muitas vezes a gente esquece, né? Ela contribuiu nos processos de independência, por exemplo, da Indochina, a região do Laos, do Camboja, do Vietnã, né? Que aí desenvolveram nacionalismos, né? Como a gente viu lá na Primeira Guerra, e desenvolveram nacionalismos, né? Com interesses distintos. Forneceu o arsenal para a gente poder pensar as outras revoluções, como a Revolução Chinesa, a Revolução Mexicana e a Revolução Cubana, né, que são revoluções que tiveram amplo e irrestrito apoio é, dos bolcheviques, né, posteriormente do Partido Comunista Russo. Então, nessas sociedades, né, não nas sociedades precarizadas da Indochina, mas nessas sociedades a gente vê grandes avanços, né? Por exemplo, a saúde em Cuba, né? Enfim, a gente tem um certo preconceito ao olhar para Cuba, achando que lá é um mal-estar social muito grande, muito pelo contrário, né? Quem vai a Cuba diz, me dá uma passagem que eu quero voltar de novo. Você tem, né, um gasto, né, planificado, você tem acesso a questões básicas que aqui no Brasil você não tem. E aí vem pessoas e eles falam assim: "Ah, mas lá não tem liberdade". Muito bem, aqui no Brasil eu sou livre, mas agora eu não posso ir para a Suíça. Por que eu não posso ir para a Suíça? Porque eu não tenho dinheiro, né? Então, a liberdade ele pode ser um conceito relativo nesse sentido. Então, para que ele ter liberdade se eu não posso ter?
Então fica a questão, pessoal. Como é de praxe, né? Terminamos a nossa aula. No fim de cada capítulo tem uma atividade, tem exercício, né? Vocês façam exercício. Envie para mim lá pelas salas lá do WhatsApp. Envie para mim os exercícios, as fotografias, tudo corrigido certinho, se puder digitalizado, corrigido não, respondido certinho, se puder digitalizado, para a gente aí dar continuidade na, na, na nossa, no nosso percurso pelo começo do século XX. A próxima aula será sobre Segunda Guerra Mundial, né? Totalitarismo, Segunda Guerra Mundial, e vamos ver aí desfechos e envolvimentos ainda da Rússia aí no cenário político que vai durar esse século, né? É, o breve século XX, né? De processos históricos que aceleraram ele, que parece que ele passou tão rápido assim. Pois bem, pessoal, fechando com o nosso lema de início, lavem as mãos, fiquem em casa, proteja quem vocês amam, proteja seus amigos, seus familiares, não vá para a rua, vamos combater essa pandemia e logo estaremos juntos. No mais, paz e graça para vocês, fiquem todos com Deus, família de vocês, e até a próxima aula. Abraço.